Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa edição de junho do Franchise Showcase. O tema hoje é um tema bastante instigante. Nós vamos falar, como vocês viram no convite, sobre fusões e aquisições, um fenômeno que já vem sendo registrado com maior ênfase, com maior expressão desde os anos 2010, ou seja, temos aí praticamente uma década de movimentos de fusões, aquisições no sistema de franquias, e por isso nós decidimos trazer esse tema, mas para falar sobre a ótica do franqueado. A gente sabe que um processo de fusão e aquisição eles são processos complexos, obviamente as partes buscam um bom resultado, tanto quem vende como quem compra, ou as duas empresas que se juntam, mas de toda forma a gente tem a figura importante dos franqueados nesse processo, e que é diferente de uma empresa onde os pontos de venda são todos de um único CNPJ, ou de no máximo 2 aí, e que vai se decidir o que fica, o que não fica, a questão territorial, qual a melhor marca para cada público, enfim. E no franchise a gente tem essa característica bastante específica, que é uma somatória de CNPJs, uma somatória de empresários, de empreendedores, que estão conectados por uma marca, pelo valor, pelos seus princípios e tudo aquilo que envolve o modelo de negócio. Então, hoje eu gostaria de agradecer a presença da Leíse Scabini, que é multifranqueada, ela vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre ela, e também o Macário, que está conosco, e ele também é multifranqueado. Coincidentemente, os dois estão na região do Nordeste do Brasil, mas as experiências deles são incríveis, acho que vai ser muito bom ouvi-los. Então, agora, para a gente começar, para quem está participando pela primeira vez, a gente faz todo esse trabalho aqui do showcase bastante descontraído, é uma conversa. Nós temos um roteiro de apresentação, obviamente, depois abrimos espaços para que vocês, participantes, possam perguntar, possam interagir conosco. Nossa programação máxima é de 1h30, portanto, a gente quer aproveitar cada minuto, e quando a gente menos espera, está acabando. Então, que todos vocês possam aproveitar bastante. Antes da gente conversar com a Leíse e com o Macário, eu vou pedir para o Renato falar para a gente um pouco sobre o showcase, falar um pouco da Kickoff, que é quem está nos recebendo aqui nessa noite. Sem abrir o microfone não vai, né? Bom, boa noite a todos, que nos vêm pelo Facebook também, quem está aqui no Zoom, o pessoal do Facebook. Boa noite, é um prazer tê-los aqui. O Showcase nasceu há já 3 anos com eventos presenciais. Nós sempre fizemos o Franchise Showcase no World Trade Center, aqui em São Paulo. Eram eventos limitados, nós sempre limitamos a 100 pessoas no máximo, e com o objetivo de transmitir informação sobre o mercado de franquia, sobre investir em mercado, mas de uma maneira mais profunda, com muita informação e menos aquele aspecto de venda de franquia, né? Tanto que nós sempre convidamos ali 10, 12 franqueadores para a gente ter um momento de interação, de networking, onde os nossos convidados pudessem conhecer um franqueador pessoalmente, discutir com ele, mas numa relação no máximo 10-1 ali, para dar para realmente interagir. Nosso objetivo nunca foi fazer uma feira, e para isso tem a feira de franquia e outros eventos desse tipo. Então, é um evento basicamente focado em informação e formação. Com o advento da pandemia, nós suspendemos tudo, né? Fizemos o último, se eu não me engano, foi dezembro de 2019, foi um showcase internacional com empresas de fora do Brasil,
E aí, com a pandemia, nós suspendemos tudo e em novembro retomamos falando sobre a retomada da economia. Então, já fizemos algumas edições falando sobre mercado de moda, mercado de alimentação, né? Fizemos alguns eventos. Aí, o último, nós falamos sobre o mercado para crianças, produtos infantis, que é uma demanda bastante grande que a gente sente, as pessoas procurando negócios para crianças, né? Isso tudo está no nosso canal do YouTube. Quem quiser ver as versões anteriores estão lá no nosso canal do YouTube, fiquem à vontade. E hoje vamos falar um pouco sobre um tema diferente para o mercado, né? Quer dizer, fusões e aquisições são crescentes no mercado de franquias hoje, aquisições principalmente, né? E agora com também algumas novidades no campo da abertura de capital de franqueadoras. Então, isso é falado de uma maneira bastante crescente, mas sempre do ponto de vista da história de sucesso daquele franqueador que começou lá com o fundador, cresceu a sua rede e chegou um momento ou vendeu ou abriu capital. O que nós queremos saber é qual é o impacto disso para os franqueados da rede, o que pode acontecer, seja do ponto de vista de cultura da empresa, seja do ponto de vista de processos de gestão, enfim, como o franqueado reage a isso e como vê isso, né? Falando rapidamente sobre a Kickoff, a Kickoff nasceu há 15 anos com um programa de assessoria para quem pretende comprar franquias, né? Nós assessoramos principalmente executivos, mas pessoas em geral que sonham ter o seu primeiro negócio, querem comprar franquias. Hoje não se limita ao primeiro negócio, nós temos vários clientes que são recorrentes, que nos procuram, porque, olha, estou pensando em mudar de segmento, eu quero fazer novas aquisições. Então, nós temos uma divisão chamada Kickoff Invest, que só trata disso. Temos uma segunda, que o head é o Claudio Tieg, que está aqui, é o nosso host hoje. Temos uma segunda divisão chamada Franchise Services, que é administrada pelo Silvio Kolitovski, que está aqui conosco também, que presta serviço para algumas franqueadoras. Então, nós temos aí no nosso portfólio a Casa Balduco, China Box, Gendai, Johnny Rockets, que são empresas que nós administramos as vendas. Temos Outlet Lingerie, uma série de empresas. E temos uma outra divisão na empresa que é corporativa, que tratamos com grandes empresas. Então, é um prazer tê-los todos, uma satisfação, mais uma vez, um showcase. Vamos ver se a gente consegue passar essa 1 hora e pouco aí, 1 hora e meia, em Busca Negócios. Cláudio, obrigado. A dinâmica inicial, como nós estamos com esse evento encerrando o último evento do semestre, nós vamos continuar com uma pergunta que nós estamos fazendo a cada evento, que é como os negócios foram impactados pela pandemia, principais lições pessoais e profissionais. Então, eu vou pedir, vamos começar com a Leíse, para ela se apresentar, falar um pouquinho sobre ela, sobre os negócios que ela administra, os negócios que ela tem, e depois a gente vai para o Macário, e depois a gente volta para a Leíse e para o Macário falando um pouco desse universo pré e pós-pandemia, algumas lições aprendidas, que a gente ainda está nesse processo, na verdade, de assimilação, né, dessa realidade que abateu a todos e que está demorando para ir embora. Então, vamos lá, Leíse, a gente quer te ouvir, saber de você, que negócios você tem, como é que você chegou tudo, até aqui. Né? Tudo. Tá certo. Também porque se não for tudo, também não vale a pena, né, Cláudio? É isso aí. Boa noite, então. Agora já são 18 horas e pouquinho. Boa noite a todos. Enfim, eu quero agradecer a Kickoff, Cláudio, todo o seu pessoal da empresa, pelo convite. Enfim, é sempre muito bacana poder participar, falar um pouco das experiências, né? Na verdade, eu sou franqueada de 2 grandes marcas, da Hope Lingerie e da Ana Capri. É um negócio de família, né? Eu não toco sozinha, toco junto com a minha família, meu marido, inclusive, na linha de frente. Nós estamos nessa área do varejo desde que eu nasci, né? Desde que eu me conheço por gente, eu estou na área de varejo, em franquias há mais de 15 anos, especificamente há 17 anos. Então, antes mesmo da Kickoff nascer, imagino, né?
Então, nós começamos com uma loja, hoje são 10 lojas no total, das duas marcas, e a gente tem passado, nesses últimos 15 anos, né, 17 anos, por vários desafios e vários aprendizados, né? Eu acho que a pandemia em si, desde o final do ano de 2019, que a gente já vinha com uma, vamos dizer assim, a economia dando sinais de aquecimento, que nós passamos muitos anos aí em retração e com, enfim, N problemas na nossa economia, com impactos também vindos, né, oriundos das nossas crises políticas, que são intermináveis. No final de 2019, quando a economia estava dando sinais de vida, a gente começou a sentir o zum, 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 né, escutar o zum, zum, zum dessa pandemia que estava vindo do outro lado do mundo e que a gente achava que não ia jamais chegar aqui, né? Então, mas ela chegou em março, no ano passado, para todo mundo, e eu acho que para o varejo foi, assim, um impacto altíssimo, de uma forma negativa. Ninguém imaginava passar pelo que nós passamos, isso não precisa nem ser repetido aqui, mas também trouxe, assim, um aprendizado incrível, porque a gente aprendeu a trabalhar de outra forma e se transformar no nosso negócio, né? Então, não sabíamos absolutamente nada além de trabalhar com nossas lojas físicas, né? Então, poucos do varejo de franquias, com suas lojas instaladas em shopping center, que é o caso dos nossos negócios, sabiam fazer vendas através de outros canais e aplicar no seu dia a dia o conceito do omnichannel, né? Então, trabalhar com canais de WhatsApp, canal do Instagram, os canais sociais, as redes sociais, o próprio e-commerce. Então, na própria Hope, nós estávamos falando naquela época, em 2018, 2017, 2019, também evoluiu esse assunto, de fazer um e-commerce, né? Então, e como que seria esse e-commerce para atuar com os franqueados, né? Uma vez que o e-commerce geralmente é gerenciado pelo franqueador, né? Pela marca. Então, a gente sabia muito pouco sobre os outros canais, e nós estivemos com nossas lojas fechadas aqui no Nordeste, em média, 6 meses, que é basicamente um semestre, metade do ano, e com isso não dava para ficar com essas lojas fechadas, porque as contas chegavam, os impostos municipais e estaduais foram cobrados todos nos seus devidos vencimentos, as locações foram vencendo, os custos de shopping sempre existiram, né, e eu acredito que não só em shopping, mas também em negócios de rua, com certeza, também existiram, e a gente parou de faturar. Então, tivemos que aprender a vender online, e foi um aprendizado. E a gente teve que trabalhar com a nossa equipe de outra forma, tivemos que aprender sobre medidas provisórias, tivemos que trabalhar com os nossos funcionários em outros modelos, muitas vezes até chegando à beira do que era permitido da CLT, porque um funcionário com o WhatsApp ad eterno tem seus impactos também causados por conta das restrições das leis trabalhistas, e também com as convenções que elas existem de cidades para cidades são diferentes. Então, isso tudo trouxe para o varejo um aprendizado. E se eu lhe disser, nossa, mas o aprendizado foi bom? O aprendizado foi ótimo. Porém, o impacto financeiro foi terrível. E a gente vem se recuperando de uma forma lenta, desde o final do ano passado. Aqui no Nordeste, por exemplo, eu acho que nós vamos ter aí outros depoimentos sobre isso, mas eu posso lhe dizer, com relação aos locais onde nós estamos, nós tivemos por mais de 45 dias também fechados esse ano. Então, se nós abrimos em agosto do ano passado e vínhamos nos recuperando, esse ano também foi um balde de água fria em cima da gente, e aí a gente está dizendo que nós estamos nos recuperando e essa recuperação ainda é lenta. E, de certa forma, eu acho que esse impacto, ele é sentido não só nos franqueados, que estão na linha de frente, tocando as suas operações, que são os operadores, mas também nas marcas, nos donos das marcas, nos franqueadores, e em uma cadeia, né, porque essa daqui é uma cadeia produtiva, o que a gente sente na base, a gente sente no topo da pirâmide. Aprendizado para todos, impactos de faturamento para todos,
E o aprendizado com impacto leva você a buscar novos negócios e novas formas e novos modelos de se trabalhar. Então, eu diria que, basicamente, da experiência que nós tivemos, foi, em resumo, exatamente isso. Muito bom! Olha só, capacidade de síntese fantástica. Muito legal, Leise. Excelente. Então, agora eu já vou passar para o Macário e aí vai direto. Ô, Macário, você pode dizer aí um pouco a sua história, por favor. Olá, boa noite a todos. Uma honra estar aqui com esse trio, né, com essa jovem Leise e Nanda aqui, que deram um show nos bastidores. E agora, Leise, parabéns aí pela sua fala. Eu vou tentar não ser repetitivo, então vou buscar aí as complementariedades, né? Já que ela foi rápida e ela é da Bahia, como eu sou aqui de Pernambuco, eu posso consumir o tempo dela todo e falar bem então eu já vou aproveitar. Obrigado por ter dado mais tempo aí para mim. Bom, o que é que eu posso falar um pouco primeiro aí sobre mim, né? Macário Moraes, eu sou aqui do Nordeste, paraibano, pernambucano, mas passei um bom tempo aí da minha vida profissional trabalhando aí em segmento de consultoria aí com alguns de vocês aí em São Paulo. Vivi aí experiências como consultor e como executivo, diferente da Nanda, que teve esse privilégio de viver, né, da fonte da famílias empreendedoras. Eu fui o primeiro empreendedor da Safra. E aí tomei essa decisão de empreender há pelo menos 17 anos atrás. Hoje eu tenho 47, então faz algum tempo que eu estou empreendendo. Hoje me considero, antes de tudo, um feliz homem casado há 23 anos, pai de 2 filhas, viajante, reikiano, yogi e maratonista. Então, eu prefiro me apresentar primeiro assim, mas dizer que nem sempre foi assim, da mesma forma como nem sempre eu fui empreendedor. Tá? Então, também atuo como facilitador Empretec, de um programa aí da ONU, e como franqueado, né, eu tenho participação em 3 marcas, a Microlins, a Wizard e a Uniaselv. Até antes da pandemia, também Cia Marítima, né, uma loja de moda praia feminina, mas que entra aí nas minhas lições. E quero dizer que eu sou um fã do sistema de franquias, independente do que eu vá falar, o que vem acontecer, eu continuo acreditando no sistema, porque eu acredito que o sistema é uma grande escola para quem quer entrar ou para quem quer crescer no varejo. Bom, então, partindo direto agora para as lições, né, e com a minha modela Leise aí, que falou tudo bem sintético, acho que a primeira coisa foram algumas validações, né? A primeira validação é com relação a nosso cuidado com o caixa. Assim, hoje eu tenho claro que decisões lá do passado de preservar o caixa, eles me deram mais tranquilidade para passar por esse momento até agora. Né? Da mesma forma de olhar para o caixa, olhar para as pessoas. Então, certamente, se eu não tivesse tomado decisões, e o caixa me ajudou nisso daí, de manter, segurar pessoas, né? Investir, contratar, gratificar, agora nessa esperança, nessa expectativa de retomada, talvez eu tivesse muito mais trabalho do que eu estou tendo agora. A outra lição, para mim, no meu caso, né, como eu venho de operações, pelo menos há 13 anos, em educação, e eu estava experimentando o varejo de shopping e de marca de produtos, eu confesso que eu decidi concentrar, né, vou sair da marca, né, e do segmento de produtos para poder me concentrar naquilo que é o meu core, que é serviço, né, e gente através da educação. Então, todo plano de crescimento hoje, ele existe, ele está voltado a esse setor. E o último, assim, de uma forma mais concreta, né, mais, vou dizer assim, hard skill, é o relacionamento cooperativo com a marca. Eu vi claramente que, do ponto de vista do franqueado, o que no momento de crise e tensão, uma marca que mais e menos cooperativa. Tá? E isso certamente me ajudou a tomar decisões que vão muito além da decisão só meramente financeira,
porque eu estou vendo que lá do outro lado tem uma pessoa que também tem suas limitações, também tem suas dificuldades, e que eu já tinha tido uma experiência muito positiva, porque anos atrás eu fui presidente do Conselho Nacional da Microlins, e eu vi que o sistema ele é realmente rico quando as duas partes se respeitam e as duas partes conseguem convergir, né, entendendo que cada um tem o seu papel, como é o casamento, né, marido e mulher, como é pai e filho, como é qualquer relação madura. Então, quando se enxerga o outro como uma parte complementar, uma parte importante para o resultado, as relações são mais construtivas. E isso daí, para mim, talvez seja a grande lição, né, de todas essas 5 que eu trouxe, tá? Do ponto de vista mais hard. Já indo para a parte mais soft, que para mim não quer dizer que não tenha mais relevância, para mim eu diria até que tem mais relevância, né? E se eu estou aqui, eu sei que eu tenho essa mensagem para trazer. Em 2014, eu posso dizer que eu tive minha pandemia. Então, para alguns de vocês que estão vivendo agora a pandemia há 2 anos, eu tive em 2014, porque exatamente quando eu estava no meu ápice, né, empresarial, com mais de 100 funcionários, eu vinha da área de tecnologia e tinha uma startup reconhecida nacionalmente, e tinha atingido a tão esperada e desejada independência financeira que alguns, provavelmente aqui, estão buscando. Eu fui diagnosticado com uma síndrome chamada burnout, que é um esgotamento físico e emocional por conta do excesso de trabalho, que é muito comum para quem mergulha nessa vida empreendedora, independente de você ser franqueado ou você ter negócio próprio. Então, ali eu já tive ali várias lições, né, que me mostraram que cuidar, né, do que eu chamo hoje de verdadeiro capital, né, do capital físico, emocional, espiritual, intelectual, ele fortalece a minha prática empreendedora. Então, quando tudo isso aconteceu, né, e eu antes já havia entendido que empreender ele pode ser, sim, acompanhado de equilíbrio, então equilíbrio, né, nessas áreas da vida, eu senti bem menos do que muitos amigos que eu convivi. Então, acredito que aí vem uma grande lição, né, de explorar essas áreas da vida que muitas vezes no business, né, no modus operandi aí que a gente atua não é tratada, mas como lidar, por exemplo, com a falta de caixa, como lidar com essa incerteza e essa expectativa, né? Assim, são tantos elementos de incerteza num país que está no topo do ranking de vários problemas como esse, né? Porque não é só síndrome de burnout. A gente está falando de depressão, de ansiedade e de outro, síndrome do pânico, isso antes da pandemia. Então, imagina agora como essa coisa está. Então, como é que você lida com as pessoas querendo sair, a falta, né, de recursos, muitas vezes, dentro da tua casa ou dentro da operação, né, sem deixar que isso domine? E aí, na parte física, como é que eu posso me manter bem se eu não consigo dormir, se eu como mal, se eu não consigo ter energia nem para fazer uma atividade física? E na parte espiritual, eu quero deixar bem claro que não é religião, apesar de eu ter a minha crença, é simplesmente sair de tudo isso aqui dizendo assim, caramba, é só isso. Então, se abre uma empresa, eu estou feliz. Se fecha uma empresa, eu estou triste. Se dá lucro, eu estou feliz. Se eu consigo um cliente, eu estou feliz. Se o negócio está errado, eu estou triste. É só isso, porque se for só isso, tem muita gente que vai morrer. Tá? Não só as 500 mil pessoas que eu honro aí a história delas, mas as várias empresas que estão quebrando e que as pessoas têm que estar preparadas para o dia seguinte. Tá? Eu vi uma informação que eu não fui atrás, mas compartilho com vocês aqui, que a gente teve aproximadamente 40% dos restaurantes fechados até então. Se 40% dos restaurantes foram fechados e as pessoas colocam a vida delas, todo o motivo de viver num negócio, e esse negócio fecha, ele morreu. Tá? Então, a minha grande lição aí, né, além dessas 5 hard, é lembrar que a gente é um ser integral, né, um empreendedor, sim, mas que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo, tem que ter cuidado das nossas emoções, e a gente pode encontrar um propósito muito maior
de empreender que seja simplesmente fazer grana. Se você acha que isso aí não é o suficiente, vai lá no The Economist, ele está apontando lá 20 tendências, e entre as 20 tendências, 5 estão relacionadas a isso, né? A importância dos novos negócios na saúde física, dos novos negócios na saúde mental, e a importância que nós, empreendedores, vamos ter que dar a essa mudança, né, de mindset, né, da sociedade, né, e o efeito que ela tem na gente, né? A isso eu chamo de empreendedor pleno. Então, a grande lição é: que bom que eu fiz isso, que bom que aconteceu isso comigo há 7 anos atrás, porque agora eu estou podendo passar por isso com menos sofrimento. E eu acredito que é isso que vai acontecer com quem se conectar a esse mindset. Daqui a 7 anos vai dizer: poxa, que bom que aquilo aconteceu, né? Eu consegui tirar minhas lições, eu honro as pessoas que partiram, mas eu sou grato por estar aqui e poder ter ficado melhor do que eu era há 7 anos atrás. Muito bom. A sua fala sempre é inspiradora, muito legal. E eu acho que você tocou num ponto importante, e a Lazy também, né? Que é questões culturais, contexto familiar mesmo, ela dizendo, né, tantos anos eu estou nessa, né? Você também é franqueado há muito tempo, é empresário há muito tempo, né? Já passaram por dificuldades, fases boas, não tão boas, e eu acho que essa questão da resiliência que você trouxe, Macário, de uma forma mais integral, né? Olhando não só resistir para o negócio ficar em pé sem você se desmontar inteiro, né? Acho que é um pouco por aí, né? Ô, Renato, será que você pode falar para a gente um pouco sobre o seu artigo, sobre a questão de como é que o franchising vem se relacionando, né? Aqueles aspectos da evolução da configuração das franqueadoras, que aí eu acho que é legal para a gente entrar no momento de agora. No mudo não vai, né? Vamos lá, gente. Eu estou nesse mercado de franquias desde 92, né? Faz um tempinho aí. E nesse período a gente viu uma evolução muito grande do mercado. Lá nos anos 90, vamos dizer assim, a gente tem uma fase do mercado até final dos anos 80 que poucos falavam de franquia no Brasil, apesar de que havia diversos casos. O IASIG era a nossa grande referência de franquia, né? E empresa sólida, já naquela época, com... Quantos anos tinha, Cláudio, naquela época o IASIG? 30 anos já? Né? Não sei. Mas, enfim, o IASIG era a nossa grande referência, mas havia outras franquias brasileiras. 30 para 40, desculpa. 30 para 40. No... E aí, nos anos 90, a gente teve um grande desenvolvimento do mercado de franquias por vários motivos. Um dos motivos foi a queda da reserva de mercado, as reservas de mercado que o Collor promoveu, né, baixando lá, permitindo a importação de tecnologia. Foi nessa época que eu trouxe uma franquia americana do Brasil chamada Fast Signs, e a gente só pôde fazer isso porque podíamos importar computadores e equipamentos. Antes disso era proibido, né, por causa da reserva de mercado. Então, nesse movimento vieram Alpha Graphics, Fast Signs, Fast Frame, American Leak Detection, mais uma série de franquias americanas vieram para o Brasil. E nessa época, né, nos anos 90, você viu uma relação muito próxima assim, do fundador da franqueadora com o franqueado. Nessa época, a gente dizia assim, o sucesso da franqueadora depende do sucesso de cada franqueado, né? Então, eu brinco com os meus colegas, eu falo, olha, o meu primeiro franqueado que teve problema financeiro não foi na franquia, foi na vida pessoal dele, né, fora da franquia, ele quebrou financeiramente. Eu, com 29 anos, tive parada respiratória, né? Então, tal era o grau de ligação que a gente tinha entre franqueador e franqueado nessa época. Nos anos 2000, o mercado começou a crescer muito, as franqueadoras começaram a crescer cada vez mais rápido, e aí começou o movimento de profissionalização do mercado de franquias. Veja, sempre teve executivo no mercado de franquia, mas um nível menor. Nos anos 2000, houve uma aceleração disso. Então, começaram a entrar muitos executivos de franquia, e aí começou a ter um distanciamento entre o fundador e o franqueado. Começou a abrir um espaço,
né? E aqui tem um corpo executivo. E aí você começa já a ter uma certa mudança de atitude, porque as redes começaram a ficar grandes, e esse cara que está aqui no meio, ele é muitas vezes um vendedor de franquia, o objetivo dele tem meta para bater, então você começa a ter um distanciamento. Então isso não é bom ou ruim, isso foi o desenvolvimento do mercado. E aí a gente começou a admitir a seguinte hipótese, que o sucesso da franqueadora depende do sucesso dos franqueados, mas não mais de cada franqueado. Você passa a admitir a hipótese que alguns franqueados vão ficar pelo caminho, não vão dar certo. Isso passou a ser aceitável, né? Porque começou a aumentar a escala. Nos anos 2010, esse movimento acelerou mais ainda, né? São como se fossem gerações, né? Nos anos 2010 isso acelerou e aí nós começamos a ter cada vez mais movimentos de aquisição no mercado de franquias. A gente fala, o termo fusões e aquisições, na verdade são aquisições. Houve algumas fusões mais raras, mas tivemos algumas aquisições. Houve também algumas poucas aberturas de capital. Até pouco tempo atrás, o Brasil só tinha 5 franqueadoras de capital aberto, né? Estavam lá a Porto Belo, a Hering, o Burger King, que abriu recentemente o capital, o Bob's tinha capital aberto, fechou. Oi? Arezzo. E a Localiza. E a Localiza. Eram esses caras. Eram essas e o Burger King que abriu recentemente o capital. Agora, mais uma ou duas estão abrindo o capital. O que isso significa, né? Quer dizer, você está falando de empresas mais impessoais, né? Onde a distância entre o franqueador e o franqueado cresce muito. São empresas que perdem essa característica do contato pessoal, do relacionamento pessoal. Ficam mais profissionais, não tenha dúvida. Muitas vezes, quando essa aquisição é feita por um fundo de investimento, você vem aí com regras de negócio mais rígidas, onde se exige, por exemplo, mais performance de todo mundo do sistema, tanto da franqueadora, dos fornecedores e dos franqueados também, né? Apertam as regras, e isso pode ser mais confortável para um determinado perfil de pessoas, que está habituado, que vem no mundo corporativo, está habituado com esse tipo de coisa, e pode ser extremamente desconfortável para quem entrou no sistema de franquia baseado naquela questão do relacionamento pessoal, né? Quer dizer, eu fui com a cara daquele franqueador, eu gostei daquela equipe que estava lá, mas eles não estão mais lá, né? Antigamente a gente falava assim, ó, cuidado, não acredite muito no vendedor de franquia, porque amanhã ele não vai estar lá, ele te promete uma série de coisas, mas amanhã ele não está lá, ele não vai cumprir porque ele não vai estar lá. Hoje a gente fala, olha, você não pode teoricamente, nem acreditar no que o fundador da marca te diz, o franqueador te diz, porque amanhã ele também não pode estar lá. Ele pode não estar lá, né? Melhor dizendo. Então, nós estamos chegando numa etapa de relacionamentos mais profissionais, mais impessoais, né? O que pode ser muito bom, porque são empresas que buscam resultado. Nós não estamos aqui fazendo um clube de amigos, né? Isso são negócios, né? E eu escrevi recentemente um artigo sobre isso, daqui a pouco a gente vai divulgá-lo com mais intensidade, mas justamente fazendo esse tipo de análise. Conforme o mercado, essa evolução do mercado é inexorável, ela vai acontecer, né? Não tem o que impeça isso. Então, o objetivo desse nosso bate-papo, de propor esse tema, é entender, assim, do ponto de vista do franqueado, o que pode acontecer, o que esperar disso. E por isso que a gente gostaria de ouvir os nossos convidados, né, o Macari e a Leise, que passaram por esses processos, né, foram comprados aí, né. Um fato que acho que eu não contei para vocês, Cláudio, quando eu trouxe a Fast Size Brasil, na verdade eu vim como High-Tech Signs, era uma outra empresa, ela era a segunda do mercado americano. Eu inaugurei a loja em novembro de 92. Em janeiro de 93, a High-Tech Signs foi comprada pela líder do mercado, a Fast Signs. Então, eu tive que passar por isso com 3 meses de loja. Com 3 meses de loja, que eu tinha 1 ano para operar a loja no Brasil, antes de eu começar a vender franquia, e eu passei por esse processo lá atrás, né, nos anos 90. No nosso caso, foi tudo bem, foi até uma mudança para melhor, nós fomos comprados pelo líder, e realmente é uma empresa até de qualidade superior à High-Tech, e foi tudo muito bem, eu fui muito feliz com esse processo, né? Mas... por isso que a gente gostaria de discutir esse assunto, como isso é do ponto de vista do franqueado, o que tem acontecido. Curiosidade só, o Macário tem ainda franquias da Microlins, né, Macário?
e eu assessorei a primeira organização da holding da Microlins e participei da primeira venda, que foi uma venda parcial de 30% para o Grupo Anhanguera, né? Então, eu estava do outro lado do balcão, né, ajudando a venda. Mas foi uma venda light, essa, porque era só uma capitalização, você não trocou a gestão na empresa. Então, é isso, quer dizer, meio para contextualizar o assunto, Isso. né, a ideia é a gente falar um pouco sobre isso. Cláudio, fica à vontade. Muito bom. Então, agora vamos voltar com a Leíse. Leíse, fala para a gente onde você estava quando uma fusão ou uma aquisição aconteceu e como é que você viu esse processo. Antes de falar sobre isso, Cláudio, conforme o Renato contava a evolução do modelo de franquias, né, ao longo dos anos, me passava todo o filme na minha cabeça de tudo que a gente viveu, né? E a gente sentiu nessas marcas que a gente representa, né? Exatamente isso que aconteceu, Renato. A questão de você, há 20 anos atrás, né? Que eu falei, eu estou nessa área de franquias há 17 anos. No início dessa história, realmente você falava com o fundador da marca, né? Você se sentava com ele, as reuniões eram feitas, e com o tempo houve esse distanciamento realmente. Começaram a se profissionalizar, vieram os executivos de mercado, os famosos diretores de expansão, diretores de vendas, e aí começou a se profissionalizar, eram metas, muitas vezes as coisas se distanciavam dos valores da marca, né? E é isso que ele disse, não existe se é bom, se é ruim, se é certo, se é errado, o fato é que isso se aplicou, né, no dia a dia, e isso tem um impacto tremendo na relação do franqueado com o franqueador. E é como você disse, alguns não sobrevivem, ficam pelo caminho, e é muito comum você escutar, olha, não deu certo, fecha, entendeu? E às vezes fechar uma loja, nossa, tem uma história de vida, né? Tem uma história toda sua, muitos, como o Macário disse, né? Poxa, quem não tinha caixa não sobreviveu, também ficou pelo caminho. E eu queria complementar que são duas histórias de quem ficou pelo caminho, né? Essa profissionalização, esse distanciamento, não necessariamente significou fazer ou trazer operadores mais profissionalizados. Muito pelo contrário, a gente enxerga que muitas vezes veio alguém que tinha um sonho de ter uma loja, de ter um negócio, e não tinha experiência para tocar, e ficou no caminho. E o Macário disse, outros que não tiveram caixa, não se prepararam, também ficaram pelo caminho, é verdade, porque a exigência de caixa foi enorme, e foi um dos aprendizados que todos tivemos, né? Então, quem conseguiu levar adiante, chegou aqui. Quem não conseguiu levar adiante esses dois exemplos contados pelo Renato e pelo Macário, ficaram, né? Então, nós somos sobreviventes, e, portanto, somos operadores melhores. E a gente também agora faz algumas análises e algumas escolhas, eu acho que faz parte do crescimento do modelo de negócio, né? Então, faz parte também de escolher a marca que eu quero continuar e aquela que não faz mais meu gênero, não faz mais o meu perfil, não faz mais a minha história, e aí tem outras, né, que prosperaram também, porque algumas ficaram pelo caminho, né, e a gente sabe disso. Então, isso tudo é bacana, como isso faz parte do crescimento do mercado, como faz parte, como, de novo, é a história da cadeia produtiva, né? Então, eu gosto muito dessa história, porque na minha vida de executiva em tecnologia, a gente também vê a mesma coisa. Só que é diferente de você ver isso do ponto de vista de um executivo e do ponto de vista de um operador. Porque na questão de operar, você tem um sonho carregado em família, muitas vezes. E é diferente você sentir um fechamento do ponto de vista de executivo e do ponto de vista do operador. Eu acho que isso é uma lição que fica para todo o mercado, né? Então, a questão do franchise tem, sim, muitos sonhos de família, muitos sonhos daquele que trabalharam a vida toda, e eu sei de histórias, principalmente na área de alimentação, que abriu um negócio pensando exatamente em realizar um sonho de família,
e alguns aconteceram, inclusive, no final de 2019, e que não conseguiram sobreviver. Imagina como é que ficou isso, né? E aí, falando um pouco dessa questão de, por tudo isso mudar a forma, por tudo isso se reposicionar no mercado, vem, inclusive, as aquisições feitas pelas marcas, né? O Macário até fez algum comentário antes sobre a questão de, poxa, todo dia aqui eu tenho uma oferta de alguém querendo fazer um repasse. Verdade. É verdade, todo dia tem alguém querendo fazer um repasse. Significa que também é a mudança do modelo, né? E quem está capitalizado é uma grande oportunidade, principalmente nessa questão de você querer escolher, poxa, essa marca, que bacana, forte, né? Imperativa no mercado, líder em seu segmento dentro do varejo, por que não? Porque faz parte do que eu quero para mim, e aproveitar essa oportunidade. São alguns que param pela metade e outros que se fortalecem. Também, de novo, o movimento da cadeia produtiva. E as grandes marcas fizeram também escolhas, né? Aproveitaram as oportunidades e transferiram ações entre elas, e foi um dos casos que eu quero comentar aqui, foi o que aconteceu com a Arezzo e com a Reserva, o Grupo Reserva, né? Que juntando aí, nós temos um total de 14 marcas. Foi basicamente um negócio de troca de ações, os executivos, os acionistas da Reserva hoje detêm em torno de 8 a 10%, se eu não me engano, do grupo Arezzo & Co., né? E não deixou de ser, obviamente, olhar para o mercado e entender a sua complementariedade, né? Então, Arezzo, que é um grupo tipicamente atuante em calçados e no feminino, né, para o público feminino, diversificou e cresceu para um público masculino, né, e para roupas. Essa história começou com a compra, né, com a representação, a distribuição da Vans no Brasil, né, que hoje é do Grupo Arezzo, e que, obviamente, essa incorporação da Reserva, essa aquisição da Reserva, que aconteceu em outubro do ano passado, final do ano passado, foi também uma forma de experimentar novos mercados, né? Um aprendizado. Poxa, eu vendo só para mulher, eu vendo só calçado, preciso diversificar meu negócio, preciso crescer em outros segmentos do varejo, quero fortalecer, estou capitalizada, e assim se posicionar. Também houve da própria Arezzo um movimento de aquisição da Troc online, né, que é um brechó, que nasceu no mundo online e que é também um aprendizado, e que também tem uma pegada de sustentabilidade, né, que também é muito bacana, porque hoje esse tema sustentabilidade, inclusive há 15 dias atrás eu participei de um encontro falando sobre sustentabilidade, do pessoal do Hub Salvador aqui, que é um polo de tecnologia falando sobre isso, que foi muito bacana, e a gente explorou muito sobre ambiente, o posicionamento ambiental, o posicionamento social e de governança, e aí, nessa aquisição da Troc, também é uma pegada de sustentabilidade, porque hoje o nosso consumidor também olha isso, né? Então, de que marca eu estou adquirindo, de onde vem esse produto, como que ele foi fabricado. Eu acho que tudo isso tem histórias que fizeram com que todo mundo foi se profissionalizando. Não só as marcas, mas também o operador, o consumidor, ele exige mais, está de olho em outras coisas, de outra forma, e de uma certa forma volta para a gente, como operador e como marca. Então, isso é um ciclo, né? Uma cadeia produtiva que sobe e desce, e a base dita o meio, que dita o topo que implica no meio, implica na base, e isso tudo é uma coisa assim, muito bacana de se ver, e é mercadológico. Isso é o que aconteceu desde sempre, desde quando eu nasci, há 50 anos, eu sou mais velha do que o Macário, e posso não parecer, mas eu sou... Parece muito menos que... Exato, ótimo. E aí, isso acontece desde sempre. Então, assim, essa cadeia produtiva, uma camada implica na outra, e é a profissionalização do todo. E eu acho que a pandemia, ela acelerou isso. Ela acelerou como nunca visto antes. Coisas que a gente via, né, ou achava, eu, inclusive...
estudo isso e gosto dessa área, até porque eu atendo clientes exatamente na área de tecnologia, a gente está de olho em tudo e saber de tudo. A gente esperava um crescimento do online, do e-commerce, para daqui 10 anos. E a pandemia só acelerou. Então, quando eu falei que foi um aprendizado para todo mundo, porque o meu é do paulista. Achei que você estava sendo dublada agora. Não esqueça que eu sou uma paulista perdida aqui em Salvador e com muita honra, viu? Eu gosto muito daqui. Assim, aquilo que a gente esperava que fosse acontecer em 10 anos, e aconteceu durante a pandemia, e tendo que estar de olho e saber de tudo, né, de um pouco, não só por conta do varejo, que é uma veia que eu amo de paixão, mas por conta da tecnologia, que é também uma outra paixão da minha vida, e eu toco há muitos anos, assim, a gente vê que durante a pandemia, a gente tinha... O que era seguidores? Né? Para que eu preciso me importar com eles? Eu posto lá nos meus stories, no meu feed. Para que esse negócio de feed? Né? Reels, nada disso. Então, hoje em dia, por exemplo, a marca Ana Capri, ela fala muito bem com essa população. Né? Com esse consumidor mais jovem, mais rápido, de estar ligado no Instagram, nas redes sociais, e aí você tem que se reinventar, tem que aprender, e isso foi um aprendizado que a gente teve que trazer de uma forma muito rápida para dentro da operação. Né? Então, tudo que ia acontecer em 10 anos aconteceu agora, e isso tudo é em todas as, vamos dizer assim, em todos os níveis dessa cadeia produtiva, e as aquisições foram, sim, um movimento de quem estava capitalizado para garantir o seu espaço dentro do mercado, porque da mesma forma como nós tivemos uma pandemia, o mundo teve. E quem teve caixa, e quem tem caixa, hoje está comprando. E, inclusive, é um movimento internacional, também querendo me proteger aqui no Brasil. Opa, isso daqui, quem domina a calçada aqui sou eu, né? Então, eu preciso me garantir no que eu já tenho e expandir a minha atuação, até porque lá de fora vem um monte de dinheiro. Não se esqueça que, enquanto nós aqui temos o dólar, o real, lá nós temos um dólar forte que vale R$5, né? Então, foi, sim, uma forma de garantir seu espaço em mercado, de garantir crescimento, de garantir conhecimento, né? E para a gente, como operador, falando um pouco agora, e aí, né, o que você tem a ver com isso? Eu tenho muito a ver com isso, porque enquanto eu vejo o meu franqueador forte, eu estou bem. Eu posso até parar pelo caminho, ninguém sabe o dia da manhã, claro. Mas se ele estiver forte, a marca é muito forte, para o consumidor, é importante isso, né? Da mesma forma a Hope, é importante ver a marca brilhando e vencendo, ganhando o mercado perante seus concorrentes. Para nós, operadores, isso é muito bacana. Claro que eles vão se profissionalizar, claro que vão vir sem corações aí no meio do caminho, né? Poxa, que saudade do fundador. Mas nós também estamos nos profissionalizando com isso. Nós também estamos aprendendo com isso. E eu acho que quem tem o poder da escolha pode também não querer mais, né? Então, eu acho que é importante isso. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu vejo isso como uma coisa boa, porque me torna ainda mais forte. Eu tenho não se esqueçam que as direções de marketing, as direções de venda, as estratégias de preço, são todas ditadas pelo franqueador, pela marca, né? Nós, inclusive, seguimos campanhas, que são campanhas mensais, campanhas sazonais, inclusive as grandes liquidações são todas marcadas por eles, e é importante que eu seja forte no mercado e que meu consumidor me veja assim, né? Me veja com produtos bacana, com qualidade, com presença, essa questão de top of mind, né, de gatilhos, que a gente fala muito disso, de gatilhos em venda, não importa se você esteja vendendo software, se você esteja vendendo lingerie, se você esteja vendendo carro, calçados, esses gatilhos,
está na consciência, no subconsciente do consumidor, está na presença, na vida do consumidor, e eu só consigo isso com marcas fortes. E a marca, o dono é o franqueador, né? Eu sou aqui a mera operadora. E se eles estiverem bem, eu com certeza tenho grande chance de estar bem. Inclusive, isso é um reflexo até na hora de negociar, né? Negociar o seu negócio, negociar a sua renovação contratual, isso tudo é muito importante. Então, eu acho que vejo isso como um movimento normal de mercado, aqueles que têm capital vão conseguir continuar comprando, é bom, foi bom para os dois lados, tanto no caso para a reserva quanto para a Arezzo, quanto para a Arezzo e para a Troc. Eu acho que a Troc foi uma coisa muito recente, e a gente tem muito a aprender com relação à sustentabilidade e à venda online, né? E aí eu acredito que vai ter até coisas fortes com relação a marketing com essa aquisição, e que vai ser muito bacana para a gente. Como eu disse, é uma tendência do consumidor olhar para isso. E para nós o impacto é até o momento positivo. E eu diria que, inclusive, na questão do aprendizado online foi bacana, porque a reserva trouxe essa pegada, esse conhecimento, que fazia parte do modelo dela já, né, de trabalhar o cliente em outros canais, e que a Arezzo está fortemente atuando. Eu vejo dessa forma. Muito legal, muito bem. Olha aí, Macário, você disse que ia ficar com o tempo todo para você, ó. Eu roubei seu tempo, Macário. Nunca mais eu falo isso, ó. Olha, uma troca de gentilezas agora. É isso mesmo, né? Macário, você tem 2 minutos, Macário. Isso, faz um resumo aí. Não, o Macário tem uma história também muito recheada de movimentos, principalmente pelas sucessivas aquisições das marcas que ele é ou era franqueado. Então, tem tempo, viu, Macário? Pode falar. Eu estava fazendo a conta aqui, de 2008 até 2018, eu passei por 4 viradas de franqueador, tá? Então, em cada uma... 10 anos. Em 10 anos, 4... É um sobrevivente. E nem isso foi antes da pandemia. Então, antes da pandemia foram 4 viradas. Então, assim, eu acho que dá para extrair aí para cada uma lição. E eu vou trazer assim muito mais no reflexo que eu percebi da rede, né, tanto do ponto de vista positivo quanto do impacto negativo para alguns que estavam na rede. E aí eu vou na fala aí do Renato, que inclusive se eu soubesse antes que ele tinha sido o primeiro a assinar lá com a Anhanguera, eu não sei se eu estava aqui tão feliz, não. Tá? Então, assim, brincadeiras à parte, o processo de compra, ou de participação do fundo, né, que era representado pela Anhanguera, lá no final de 2008, 2010, com o fundador, que é o Carlos Semenzato, que hoje é um multifranqueador, ele não teve muito impacto operacional, né? Mas ele teve um impacto emocional muito grande. Foi algo que já foi comentado aqui, porque aquela pessoa que tinha comprado, né, a franquia com o Zé, com o fundador, né, que ia lá na casa dele, andava no barco dele, tomava uísque com ele, né, ele de uma hora para outra ele perdeu esse acesso. Por quê? De um lado, com a entrada do fundo, vieram práticas de governança. Então, ele passou a ter que prestar contas, coisas que ele não fazia, não prestava conta a ninguém. E se era verdade ou não, o fato é que isso era utilizado no dia a dia. Então, essa foi a primeira virada, mas sem muita presença, diferença de presença da liderança. Isso aí já foi um atenuante. Anos depois, a gente teve uma mudança do que eu chamo Microlins Anhanguera para a Wizard Multi, né? Quando o Carlos Wizard ele comprou a Microlins, né? A rede Microlins, que na época era uma rede muito grande, né? Que era a principal do ensino profissionalizante. E aí o Carlos Wizard e a equipe, ele entra, né? Trazendo muito treinamento, uma coisa muito mais intensa, já que ele vinha de uma prática, né, pedagógica, né, de qualidade muito forte. Ele acabou vindo também com outras marcas, né, de idioma,
que já colocou a Microlins ali junto com outras pessoas que iam disputar espaço. Tá? Nessa hora, eu até esqueci de contar essa história, mas teve uma situação assim bem marcante na memória de muitas pessoas. Eu estava chegando, não tinha muito vínculo com o Zé, mas foi feito um roadshow, né, indo para cada uma das regiões. Os masters, eles foram despachados, né? Então criou uma confusão, porque os masters eram como se fossem os padrinhos dos franqueados. E aí aqueles masters foram embora, né, a toque de caixa, e o Wizard e o Zé, eles iam lá na região, aí tinha um negócio bem emocional, sabe assim, tipo, eu saí do meu emprego, né, daquele pessoal que trabalhava em banco que se despedia, uma coisa bem de impacto emocional, que para mim, que estava chegando, eu achava aquilo ali uma festa, né, porque eu não entendia porque as pessoas estavam chorando tanto com a ida daquele cidadão, já que eu vinha do mundo corporativo. Eu acho que isso daí é uma abordagem que eu trago também, não sei se o público aqui é esse, mas quando se entra nesse negócio, né, muitos de nós viemos de função executiva e tal, com mindset muito econômicos, né? Então é um negócio muito de gerar resultado, processo, etc. A mente da rede, né, se é o que eu posso chamar, a mente da rede, ela não é assim, né? São pessoas que estão muito mais emocionalmente ligadas aos sonhos, como a Leise falou, né? Aquilo às vezes é uma trajetória de família, às vezes, enfim, tem um lado emocional, pessoal, que se sobrepõe. Então, o que eu vou falando aqui de alguns impactos, eles são muito mais... se eu falasse aqui de casamento, vocês iam entender do mesmo jeito, né? Porque naquela hora que eu vi lá o Zé saindo da sala e o Carlos William ficando, ele nem olhava para trás, pegou a bolsinha dele e foi embora, eu vi na cara das pessoas que é como se fosse o marido que saiu de casa, né? As pessoas se sentiram abandonadas. Para mim, eu achei até engraçado na época, porque eu não tinha essa ligação, como eu falei, porque houve uma perda, e aí as pessoas começaram a sair, né? Houve uma avalanche de pessoas, de franqueados, que começaram a sair. Inclusive, criou-se uma marca concorrente, né, que concorre até hoje, porque não suportaram aquele abandono, aquela saída da pessoa, da figura do fundador. E aí depois teve um terceiro movimento, né? O Wizard chegou lá e ele passou isso para o Grupo Pearson. O Grupo Pearson, maior empresa de educação do mundo até então, né? Mas que nunca tinha entrado no negócio de franquia e 100% profissionalizada, porque não existe dono, né? É uma empresa centenária e os executivos principais na Inglaterra e aqui uma turminha que chegou, que foi incorporada àquela cultura da Pearson. Certamente acabou que juntou-se aí na profissionalização uma quantidade maior de oportunidade, que é uma coisa que eu peço para que vocês prestem atenção, porque quando você vai para um multifranqueador e você é um bom operador, oportunidades elas surgem entre marcas. Tá? Então, hoje eu estou em 2 marcas que são multimarcas. Isso me dá a possibilidade de crescer dentro desse ambiente, né? Sem necessidade de ficar me desgastando em relações com outros franqueadores, que foi o que eu falei nessa minha experiência. Então, quando foi para a terceira, tá? Vai contando aí para não perder. Para não perder aí, pode faltar dedo. Então, a terceira virada foi para a Pearson, muita oportunidade, e aí surgiu o conselho consultivo, uma coisa que certamente hoje eu considero uma das práticas mais evoluídas que eu conheço no franchise em termos de relacionamento com a rede, quando a liderança da franqueadora, que nesse caso eram executivos, mas entenderam que ter a rede junta e não distante era muito mais produtivo quando foram escolhidas pessoas que estavam lá realmente para colaborar e não fazer reunião de condomínio, né? Imagine que alguns grupos de franqueada é como se fosse reunião de condomínio. Todo mundo só está lá para perturbar, xingar, esculhambar o outro, ou um sindicato, né? E eu estou falando como franqueado, né? Porque eu dizia, meu Deus do céu, o que é que as pessoas vêm fazer aqui? Sair das suas casas para ir para um lugar para ficar jogando pedra em quem é o capitão do sistema. Não vai se conseguir nada.
mas, do outro lado, uma governança de conselho também, né, que fez com que a gente, inclusive, virasse case ABF. Naquela época, eu, como presidente do conselho de franqueados, foi um reconhecimento de uma prática que, para nós, parecia comum, mas que foi muito relevante para fazer a transição, porque a rede passou a ficar junto com a marca, né, mesmo sendo profissionalizada. Então, a rede junta, mesmo sem fundador, mas com executivos, fizeram uma governança profissionalizada do sistema completo. E aí, do outro lado, né, o Cláudio fez até essa brincadeira, né, que como tinham muitas marcas, eu não sei mais nem quantas eram, tá? Mas eram algumas. Então, tinha o Wizard, que era a queridinha, né, a Yas e tal. Aí cada um tinha um hino. Aí, pô, na convenção, quem é que toca o hino? Não, toca. Se o cara falar o nome do outro, lascou. Aí briga, confusão, ciumeira, né, porque as pessoas recebem aquilo pessoalmente, né? E um medo de ser preterido nas situações. Então, essa é uma outra característica que eu vi, né, muito das reações das pessoas. E a última, ou a última até então, eu prefiro dizer assim, a última até então, foi quando a Pearson vendeu a parte de franquias para a Movedu, que naquela época era o principal concorrente, assim, mais ou menos como botar Antártica e Ambev e achar que todo mundo vai ficar feliz. Não, antes queriam se matar, né? E agora tem que fazer parte e mesma coisa, disputar atenção. Mas aí veio uma coisa muito relevante, que realmente faz diferença, que é a presença do fundador. Um fundador que tem um histórico, né, dentro do segmento, é líder do segmento, é hoje o maior franqueador do mundo em educação profissionalizante. E aí isso enche as pessoas de esperança e vai totalmente a ver com o que a Leise falou da força da marca. Então, quando a marca está forte, né, os franqueados começam a acreditar naquele trem. Pode até não estar dando um resultado tão bacana, mas, rapaz, aquilo ali tem futuro. Pode ser que esteja ruim, mas é uma coisinha que eu posso ajustar aqui. Agora, para frente, vai crescer e você começa a enxergar, né, esse crescimento aí na perspectiva de um fundador que tem um histórico, mesmo tendo outras marcas. Então, eu vejo aí, certamente, nessas 3 passagens, né, uma mistura aí de maturidade da rede, de papel da liderança do fundador, do executivo, e a profissionalização. Essa combinação, né, se ela for bem feita, ela for bem mexida, certamente, independente de qual seja o processo, a rede se sustenta, né? E nesse momento de pandemia, não houve, tá? Nem fusão, nem aquisição. Então, esses elementos passaram a ter mais relevância ainda. Então, no momento de crise, de falta, né, o papel da liderança da marca, o fundador, né, ele trouxe para a responsabilidade, fez acordos individuais com a rede, né, pessoais, ao mesmo tempo, há uma rede mais madura que não fica vitimizada, né, na situação negativa, e quem vê que não dá para ele vai falar, né, de forma positiva sobre a saída, quem vai ficar, vai ficar, né? E uma profissionalização do outro lado também das equipes, né, que mesmo sendo funcionários, né, sendo profissionais, entende que eles fazem um elo entre as duas partes, né? E que se esse elo ele for quebrado, o sistema todo ele se desconfigura. Então, entendo hoje que os processos de fusão eles são bons, né, desde que essas premissas elas sejam consideradas, e que é muito importante entender o aspecto humano da rede, né? Seu que está aqui olhando essa nosso papo, né? Se for difícil você entender, pare para pensar, né? Se você tiver como funcionário hoje, colaborador de alguma empresa, pense que muitas vezes a relação de um franqueado com um franqueador, ele se projeta numa relação sua com um funcionário ou quando você era funcionário, tá? Quando a relação ela é madura, ela cresce, mesmo sendo de empregado e empregador, né? Os dois precisam do outro. Então, se a relação é madura, se uma parte entende bem seu papel como liderança, se o outro entende bem o seu papel como profissional, essa relação funciona também. Então, essas são os insights aí que eu extraio dessas
4 até então. Pode ser que depois tenha mais, mas eu estou com a esperança e concordo com a Leis. Eu estou aqui assim, me coçando para não entrar nos repasses agora, né? Porque eu tenho uma previsão, uma expectativa de crescimento, um objetivo de crescimento de rede, mas quero entender mais como é que são os próximos passos e quero crescer nas marcas que eu escolhi, não foi ela que me escolheu, não. Eu escolhi para ficar. Tá? Quem eu não escolhi, eu saio, beleza, posso até vender perdendo, posso fechar, mas eu escolhi e aí eu vou crescer com eles. É isso. Olha, incrível a fala de vocês, porque é isso, né? No limite, você pode escolher, né? E não você como um elemento que foi comprado como se fosse um objeto que vai para lá e para cá, né? Então, eu acho que foi muito, muito bacana ouvir as duas narrativas, tanto da Leíse como do Macário, essa questão do próprio desenvolvimento e amadurecimento do franqueado nesse processo, né? E a gente extrair de dois franqueados um posicionamento como esse, que vocês agora vão ser desejados por outras franqueadoras. Deixa eu Diga lá. até colocar uma questão já para todo mundo aqui. Eu participei desses primeiros movimentos, né? Assim, mas como eu disse, eu estava do lado da organização da operação, né? Então, mas, por exemplo, eu não participei já da venda, eu acompanhei, não participei a venda, por exemplo, da Microlins para o Grupo Multi. Eu estava de fora. E, Macário, eu fui numa dessas reuniões, quando teve o Roadshow, né? Os franqueados de São Paulo, que eram 34 franqueados, se eu não me engano, aqui, que era da Master São Paulo, me contrataram, e eles queriam que eu fosse a essa reunião, e eu fui, contratado por eles. A única coisa que eu falei foi assim, gente, eu não vou abrir a boca. Eu vou lá, eu acompanho, depois eu dou um parecer para vocês do que mas eu não vou abrir a boca, não posso falar nada, né? E fui a uma reunião dessas aqui em São Paulo. E foi bem traumático mesmo, né? A questão da passagem de bastão lá. E logo na sequência, eu percebi, nós estávamos naquela época, eu estava comprando uma franquia da Microlins para um cliente meu, né? De aquisição. E, aliás, nós estávamos comprando 4 franquias da Microlins, 4 grandes. Era uma operação, para você ter ideia, de quase R$4 milhões. Então, 4 franquias grandes da Microlins que nós estávamos comprando. E quando teve a transação para o Grupo Multi, eu virei para o meu cliente e falei assim, cara, não vai dar negócio. Ele, por quê? Eu falei, porque eu conheço o grupo, eu conheço lá a outra turma, e eu tenho certeza que eles vão mexer nos contratos e vão vir contratos não palatáveis. E efetivamente foi o que aconteceu. Então, esse negócio não foi para frente. Então, a gente viu ali naquele momento o trauma que foi essa transição, eu acompanhei isso. Só que o que eu gostaria de perguntar para vocês dois, né, que passaram por isso, você passou por várias, né, mas mais recentemente, me parece que houve uma evolução desse processo de aquisição ou de junção, eu não sei como dizer, né, porque é uma fusão, mas eu estou falando assim, dessas marcas coexistirem, né? Me parece, essa minha percepção, né, que houve, depois das várias transações que teve, né, o WhatsApp foi vendida para um grupo também para Abril, depois foi recomprada pelo Flávio Augusto, então a gente teve vários movimentos aí de aquisições. Me parece que houve um aprendizado importante. Como é que vocês viram isso, esse desenvolvimento ao longo do tempo? A Leíse participou agora, né, da primeira aquisição, apesar de são 2 monstros, né, 2 coisas grandes, né? Como é que está esse processo? Ele está mais tranquilo? E as últimas passagens, Macário, foram mais tranquilas também do que aquela primeira, que foi bem traumática? Olha, sim, foram mais tranquilas porque acompanha o amadurecimento da rede, né? Então, é bom pegar foto início e foto fim, né? Porque quando a mudança é incremental, muitas vezes a gente não consegue perceber como era antes. Tá? Mas olhando a primeira e a última, sim, foi mais tranquila. Né? Por quê?
por conta desse amadurecimento, né? Essa capacidade de entender que o sistema não depende de uma pessoa, tem uma liderança, e que cada franqueado tem um poder de escolha, né? E que ele é um empreendedor, você é um empreendedor que está aqui, né? É um empreendedor, só que você decidiu não ter que ficar inventando os produtos da cozinha, né? Usando aí uma analogia. Alguém fica inventando o cardápio, alguém fica divulgando, alguém diz que aquela comida é muito boa para os outros, bacana. Agora, quem faz o prato no dia a dia é você, né? Você vai fazer o prato, você vai contratar cozinheiro, você vai contratar o pessoal da limpeza, se só faltar comida é você. Então, é você. Então, é um monte de você para um pouquinho de franqueador. E aí, quando você e eu entendemos isso daí, aí fica muito mais simples de entender esses movimentos, né? Fica mais tranquilo, né? E aí avaliar com um certo distanciamento para que você ou eu possa tomar decisões empresariais de ter escolhido uma franquia, porque você também pode escolher não ter essa franquia. Eu gosto de escutar o Macário, porque ele consegue tornar a coisa muito mais leve e engraçada do que verdadeiramente é. Adoro, viu, Macário? Mas é bem isso, né? A diferença entre ser uma coisa traumática e uma coisa que você vai sentindo dia a dia. Eu imagino que eu nunca passei como na vida do varejo, né, operando franquias, vamos dizer assim, essa dor, né, de uma aquisição revoltosa e acalorada, como você descreveu aí em toda a sua história, né? É muito mais uma coisa que você vai sentindo aos poucos, até por conta da maturidade da rede, né? Eu confesso que essa recente história que a gente está passando aí, que eu contei para vocês, da aquisição, a gente não está sentindo ainda absolutamente nada traumático, é realmente muito, faz parte do dia a dia, as coisas vão chegando, a gente percebe que são culturas, né, são merges, né, de culturas diferentes, mas são coisas que você fala assim, poxa, que legal, né, olha, né, e aí você aplica no seu dia a dia e vai, e como você disse, quem sente somos nós primeiro, porque nós somos diretor de vendas, de marketing, de operação, de tudo, né? Quando você fala, exato, quando você fala, poxa, N lojas, mas cada loja é uma história, né? Ela está localizada num lugar diferente, numa localização diferente, óbvio que os processos são padronizados, óbvio que você tem todo o merchan, todo o VM, todo material, no seu caso, né? Material didático, conceitual, etc., por trás de tudo isso, são todos padrões, né, quando você fala de franquia, mas cada loja é uma loja, inclusive algumas fecham, outras dão muito certo, do lado, né, tem um shopping aqui, outro ali, uma fecha a outra, pum, história de vender, vai entender isso, não consigo entender. Você está localizado num corredor, aí você marca, fecha e abre do outro, meu Deus, parece que você mudou tudo, começou do zero. Essa é a vida, são hábitos, né, que o consumidor tem e que os seus pequenos movimentos impactam a ele também, e o impacto causado nele reflete na gente. Então, isso é natural. Então, essas aquisições mais turbulentas, com certeza, seu cliente vai sentir, né? E as mais calmas vão ser um aprendizado, um crescimento aos poucos, né? E vai chegar no consumidor aos poucos também. Eu acho que é maturidade, com certeza é maturidade, e mais que isso, né, talvez seja também o preparo de uma governança, né? Então, eu acho que a governança ela tem que existir, ela tem que, esses planos de aquisições não acontecem da noite para o dia, e quanto mais pensados e quanto mais, vamos dizer assim, maturados eles chegarem, melhor para a gente. E aí é aplicar a governança, né? E ver como é que isso vai ser aceito pela rede, faz parte do crescimento. É basicamente isso. Será que ele falou mais que eu?
Não, acho que está bom. Conta aí o Tá tempo bom. que ele... Eu acho que foi... É a questão do somar para multiplicar, né? Acho que essa maturidade é uma exigência para quem quer trabalhar com fusão, aquisição no franchising, né? Não é diferente para outros setores da economia, não pode ser diferente para a gente, muito pelo contrário, tem que ser mais atencioso ainda. Bom, eu quero ver se a gente tem perguntas dos participantes, enquanto a gente... Cláudio, oi? Me E aí mandaram eu queria passar a palavra para o Silvio. É isso que eu ia dizer. Tá bom, eu faço depois. Me mandaram uma aqui no WhatsApp sobre alimentação. Depois, Legal. vai lá. Joia. Então, eu queria, assim, saber de vocês o seguinte: vocês estão numa rede, estão numa empresa, de repente vocês começam a ver um zum no jornal, alguma coisa que vai acontecer, que a empresa vai ser adquirida ou comprar, né? Qual é o grande medo que vocês têm nesse momento? E depois que isso acontece, o que vocês recomendariam como parte contratual de uma empresa? Você entra hoje numa franquia, você não sabe se amanhã ela vai ser adquirida ou não. O que vocês recomendam como parte contratual que possa proteger qualquer susto ou qualquer coisa que possa acontecer nesse sentido do futuro, né? Essas duas visões. Vai lá, Leis. Ladies first, é isso? Tá certo. Olha, eu acho assim, medo, não sei se é a palavra, eu acho que talvez, é o risco, né? Frio na barriga, vamos lá. O frio na barriga, o risco. Eu acho que faz parte do risco do negócio. Todo negócio tem risco. Nascer já tem risco, né? Então, negócio com zero risco não existe. Isso em qualquer lugar. Mesmo que você não tenha um negócio, se você trabalha para uma empresa, o risco de você perder o emprego, o risco da empresa quebrar, o risco de... A gente viu empresas tão grandes, maravilhosas, passarem por situações tão constrangedoras e se terminarem, né? E ninguém imaginava que existia o risco e acabou, né? Então, eu acho que, conforme o Macário falou, o Cláudio também bem disse, eu acho que as histórias são repetitivas, né? São as mesmas, independente de onde você está, como operador, trabalhando para uma marca ou sendo parceiro de uma marca, ou você dentro de um banco sendo funcionário do departamento financeiro ou do jurídico, né? Os riscos são os mesmos. O fato do risco existir, né? Talvez a sua implicação seja maior ou menor, claro, mas eu acho que contratualmente, de certa forma, você tem o controle da sua operação, né? Então, você é dono da sua operação. Lógico que a marca pode chegar lá e deixar de existir, né? Você ter que tirar aquela marca de lá porque ela morreu. Então, como é que você vai representar uma coisa que já não existe mais? Agora, a loja em si, o negócio em si, a escola é sua como operador, né? Você é dono do CDU, você é dono do ponto, você é que responde contratualmente com a relação locatário-locador é sua, é você que gerencia, o cara que tem a marca, né? Você talvez obrigatoriamente naquele momento tenha que ter 30 dias para tirar aquela marca, deixar de vender aquele produto e fazer o quê? Um liquidão, trocar a bandeira, buscar uma outra coisa. Então, particularmente falando assim do meu negócio, que é bem diferente do que o Macário faz, eu acho que escola é outro business, né? Então, eu acho que vocês, Cláudio, Renato, Silvio, foram muito felizes, porque são coisas bem diferentes, né? Você ter uma loja de varejo em moda, em calçado, e você ter um varejo escola, educação, né? São coisas diferentes. O varejo né? Assim como carro também é um varejo, mas é outro business, né? Outra coisa. Então, para nós, como moda, eu acho que a implicação é essa, né? Contratualmente, você é o dono do seu negócio. O que eu faria? Se o zum não vem de uma hora para outra, a coisa não acontece tão rápida assim, né? Mesmo a Lava Jato demorou anos, né, para quebrar muita gente. Então, você tem o tempo de se reposicionar. Contratualmente, eu diria a você que
no que já existem nos contratos, não sei se tem como mudar muita coisa, não. Eu acho que você tem, assim, a sua responsabilidade bem definida contratualmente, como operador e como franqueador. Talvez, no momento, como você acaba tendo que também fazer outros contratos, de novo a cadeia produtiva, né? Que você tem um contrato com uma marca e, perante esse contrato, você se compromete com outros fornecedores, né? No momento em que isso for de força maior, não tem o que se discutir. Fica, acho que só um comentário aqui, Leise, assim, você tem essa tranquilidade, talvez, porque as duas marcas que você apresenta são marcas bastante evoluídas, vamos dizer assim. Né? Os contratos são de alta qualidade, são contratos muito bem feitos. De novo a governança, né, Renato? De novo, mas elas já são assim originalmente, né? A Arezzo já é assim, e mesmo a Hope, que você também tem lojas, também é uma empresa bastante evoluída, desenvolvida, contratos firmes, né? Mas e por isso a importância de quando você procura a sua primeira franquia, você saber o que está fazendo. Exatamente isso. Lembra da história que o Macário disse? Eu também falei, olha, também é o poder da escolha. Né? Eu acho que na hora de investir, quando você investe em ações, você procura saber que ação é aquela, né? Que empresa é aquela. Se você não é um bom leitor de balanço, mas você tem que ter alguém que possa te orientar para isso. No momento de você escolher uma marca, você também tem que ter esse cuidado. Então, hoje o mercado varejo está bem evoluído, ele é bem profissionalizado, dá para você saber exatamente quem são as marcas e contar com empresas, por exemplo, como a Kickoff, que são empresas profissionalizadas para ajudar, não só o franqueador, como o franqueado, como aquele que quer investir. Eu acho que nesse momento é importante contar com essa profissionalização, com esses profissionais. É bem isso, Renato. Bom, eu vou na linha da Leise aí, mas fazendo aí, mais uma vez, um adendo, né? Primeiro que, desde o burnout, eu passei a ficar muito seletivo com aquilo que consome energia, primeira coisa. Então, tudo aquilo que eu vejo que é desproporcional à minha aplicação da minha energia, da minha atenção, aquilo que pode dar de retorno, eu simplesmente ou afasto ou eu pauso. Então, usando aí as duas coisas que você colocou, Silvio, assim, zum, 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 quando eu escuto, eu saio de perto. Porque do zum, zum, zum virar verdade, do zum, zum, zum a impactar na minha operação, às vezes demora tanto que tem nego que fica doente só nessa etapa. Então, eu prefiro ser pego de surpresa e lidar com a surpresa do que ficar gastando minha energia com o zoom, zoom. E isso vale não só para a franqueadora, quanto para a economia, para tudo. Vai ter plano emergencial, não vai ter, não sei o quê. Quando tiver, eu pego e tomo a minha decisão. Eu uso meus critérios e tomo minha decisão. Mas não fico dando muita ouvida ao zoom, zoom. Esse é o primeiro ponto. O segundo, com relação aos contratos, né, o sistema de franquia ele tem a sua regra do jogo. O contrato ele tem o seu jogo para ser jogado. Quando você entra no jogo, sabe que aquele contrato ele tem um peso igual a uma locação. Ele tem um peso maior para o outro lado. Tá? Ele não é um contrato de equilíbrio completo. Então, eu nunca tive, tá? Mesmo em situações aí de saída, de fechamento, eu vou naquela linha de que contrato, para mim, tá? Não estou dizendo aí para você que está decidindo que é a melhor opção, talvez seja uma das minhas fragilidades, mas contrato, para mim, é a última coisa que eu vou lidar. Eu prefiro tratar com as pessoas, né? Relacionando, conversando, concedendo, perdendo, para que eu possa acabar logo com aquela possibilidade de litígio e concentrar minha energia naquilo que eu sei fazer melhor, que é crescer, desenvolver, ajudar pessoas, transformar a vida das pessoas com a educação. Minha energia é muito mais útil quando eu utilizo para isso. E se o negócio for para algo mais crítico mesmo, aí eu boto na mão de um advogado, que aí ele vai saber lidar melhor do que isso, né? Com essa premissa de eu conservar ao máximo minha energia para aquilo que eu faço melhor, tá, Silvio? Mas, mais uma vez, não estou dizendo que seja uma prática que eu recomendo, não, mas é uma prática que eu assumi desde que eu entendi que eu tenho uma energia limitada e que eu concentro naquilo que eu mais agrego valor.
Isso mesmo. Renato, você quer destacar aí a pergunta que foi colocada, por favor? O Curi Luiz Figue, perdão, mandou pelo Facebook Live uma pergunta: o que os franqueados trazem de positivo e negativo das transições dos gestores da franqueadora? Quer dizer, quando houve aí a aquisição ou a fusão, alguma coisa, teve mudança na gestão direta, né? Eu acho que isso vai além do fundador, né, Macário? Você falou muito do fundador, né? Mas eu vou batendo rapidinho, assim. Primeiro, governança, profissionalização, treinamento e orientação para o resultado, né, para o sucesso do outro. Isso aí eu acho que é positivo. E a parte negativa, né, aí é mais o comportamento da rede com essa reação, vou dizer, imatura em várias situações. Imatura não quer dizer que não seja possível acontecer comigo, não, tá? Não estou aqui me colocando aqui do mais maduro, não. Vai depender do momento da relação. Mas numa imaturidade de entender que aquilo é um relacionamento de negócio. Tem momentos que a pessoa não pode realmente assumir compromisso, né? Ele vendeu a empresa, o que é que ele vai fazer? Vai assumir para o resto da vida? Não tem o que fazer, né? Se olhar por esse lado, é como você vender sua franquia e depois dizer para o funcionário que ele vai passar ali o resto da vida porque você contratou ele. Então, se a gente mudar a perspectiva, certamente fica mais fácil de entender. Mas eu vejo hoje mais benefícios práticos com essas mudanças do que malefícios. Agora sou eu que vou complementar, então, Macário. Eu concordo com você que a questão do treinamento, a questão do marketing, a questão da venda, né, da excelência em vendas, são coisas bacanas que você acaba ganhando com essas funções, né? Eu acho que tem muito a aprender, e tem muito de impacto positivo na operação. De novo, principalmente porque quando você vê que as marcas se fundiram ou há uma aquisição, é porque houve aí uma avaliação de complementariedade, né, e de crescimento, né, e aí você ganha com isso tudo. Então, treinamento, excelência em gestão, óbvio que mais agressividade em vendas, mais agressividade em marketing, isso é bom porque você acaba se desafiando, né, e eu acho que é bacana esse desafio diário, né. Não pensem, vocês que estão vendo ou que depois vão ver isso, que achar que você abrir um negócio deixa de ter que se desafiar e deixa de ter que aprender. Muito pelo contrário. Eu diria que, não sei se é de negativo ou se é positivo ainda, mas eu acho que isso só reforça o fato de que em nenhum lugar mais existe espaço para quem é amador. Né? A gente tem que estudar, tem que se desafiar, tem que aprender todo dia. Quanto mais profissional você é na sua relação com o seu funcionário, com o seu sócio, com a marca que você representa, melhor vai ser a relação. Então, isso é o que eu vejo que talvez seja visto como negativo, mas que também acho que é positivo. Acho não, acredito muito que isso é positivo. Não há mais espaço para amador. Até porque, numa franquia, você é tudo. Você é a logística, você é a venda, você é o marketing, você é o pau de cada dia. Se faltou funcionário, você vai abrir loja. Se faltou o contador, você vai fazer a contabilidade. Qual é o regime mais apropriado? De tudo você tem que entender. Então, eu, quando era apenas... e olhava apenas a minha área de vendas e marketing de tecnologia, eu, né, achava que era, nossa, eu tinha que bater meta cada vez mais agressivas, né? Com o fato de ter vivido e estar dentro também de operações de varejo e também estar aqui operando, eu vejo que o desafio é muito maior, né? Porque você tem que saber de tudo, muito. Contabilidade, financeiro, fiscal, medida provisória, movimentos de governos municipais, estaduais e federais, nas 3 esferas. Eles são tudo doidos, cada um fala uma coisa, você tem que saber de tudo naquele exato momento. Também concordo com o Macário.
Exatamente, eu concordo com o Macário, não dá para sofrer por antecedência em tudo, acho que a gente tem que estar, sim, ligado no mercado, ligado nos grandes movimentos, mas também em boatos também não dá para você morrer com aquilo, porque senão é burnout mesmo, concordo. Mas fato é isso, tem que ser profissional. Se for para você deixar o seu emprego e abrir uma loja, abrir uma escola, montar um negócio, pensando só no sonho, o risco é 100%. Vai dar errado. Chegaram mais 2 perguntas aqui, eu queria propor uma para cada um. Né? Assim, sim, vamos dividir, legal. Não, até mas é isso mesmo. São temas que me parecem que até que dá para direcionar. A Tatiele está perguntando o seguinte, que eu acho que é para a Leise. A estratégia de portfólio de marcas de franquia e as House of Brands, vocês acreditam que gera um maior potencial de crescimento ou redução de risco? Né? O risco do mercado em questão de retorno do investimento, como é que fica nisso? Então, essa estratégia de portfólio de marcas. Né? A expressão House of Brands é bem específica do Grupo Arezzo. É por isso que eu falei. Né? Então é isso aí. E tem uma outra pergunta que eu já queria propor para o Macário, né? Que está dizendo o seguinte, o Rodrigo Matias está perguntando o seguinte, como fazer para gerenciar franquias de marcas diferentes e manter a confidencialidade e segredos estratégicos de negócio de cada marca sem ter conflitos de interesse ou algum outro risco? Por que eu estou mandando isso para o Macário? Porque o Macário hoje tem 2 franqueadores. A Leise está embaixo do mesmo guarda-chuva. Né? O Macário não. São 2 grupos. Então, como é que você consegue trabalhar essas 2 coisas sem transitar informação entre as marcas? Vamos lá. Leise. Posso responder, então, a pergunta da Tatiele, né? Da Tatiele. É Tatiele, não é isso que você disse? Tatiele. Isso. Então, mesmo estando as marcas debaixo do mesmo guarda-chuva, a experiência minha como operadora da Ana Capri, na Arezzo, do Grupo Arezzo, são como se fôssemos negócios diferentes. Eu acho que entre as marcas, elas tiram uma da outra aquilo que houve de melhor e aquilo que teve de mais, vamos dizer assim, que deu mais certo, né? Mas em questão de produtos e posicionamento, são bem diferentes. Inclusive, elas são desenhadas para públicos diferentes, mesmo que elas acabem tendo similaridades em produtos, e acabam até concorrendo pelo mesmo cliente, porque hoje a gente concorre até com quem compra máquina de lavar roupa. Né? Então, assim, a minha cliente esse mês pode não comprar 10 calçados ou 10 conjuntos de lingerie, porque ela comprou o sonho dela, que é uma air fry. Pronto, né? Acabou meu negócio. O que eu vou fazer com isso? Eu vou morrer? Não, eu tenho que buscar o meu cliente. Né? E, para isso, eu tenho que estar lá com a minha equipe treinada e motivada, e motivação é tudo. Bom, são negócios diferentes, são marcas diferentes, gerenciadas por, inclusive, profissionais diferentes dentro do grupo. Né? O diretor de marketing de uma marca não é o mesmo do outro, o de franquias também não é o mesmo, então eles não são os mesmos. Então, são gestões diferentes, e é como se fosse um shopping, né? Em que você tem lá N segmentos de serviços e de varejo dentro do mesmo recinto, de um grande pavilhão, né? E cada um tem o seu custo, cada um tem a sua realidade. O fato que é bom, é aquilo que eu comentei também rapidamente, as marcas, elas tiram de bom aquilo que em cada uma deu certo, né? E acabam replicando no seu jeito de ser por cascata, né? Eu acho que isso é importante. E, de novo, um grupo multimarca, ele tem tentáculos, né? Em vários lugares, ele tem... ele se pulveriza, né? Então, ele aprende a trabalhar com diferentes públicos, porque cada uma delas foi feito pensando num público específico, e isso é bacana, porque, de certa forma, são experiências que você também traz de uma marca para outra, e, de novo, é aquela história de, na hora de peneirar, pegar aquilo que deu certo em cada uma delas. Mas é basicamente isso. Riscos... Ela pergunta também algum risco, né?
Eu acho que o risco é o mesmo que uma monomarca. Por exemplo, eu vejo, por exemplo, a Hope, né? A Hope, ela tem Hope Lingerie, Hope Resort, mas ela é basicamente uma mesma marca, né? Uma mesma loja, né? Agora sim que estão existindo, que as marcas estão cada uma seguindo com a sua cara, a sua realidade, seu VM, enfim, crescendo de uma outra forma, mas antes, dentro da Hope, a gente vendia, inclusive, que hoje a Hope Resort está vendendo hoje na sua loja Hope Resort, a gente vendia dentro da loja Hope Lingerie, né? Nós tínhamos tudo lá, cada corner era um portfólio de produto. É o mesmo risco, então o risco que existe de uma Hope não dar certo é o risco de também uma Capri não dar certo, cada uma dentro da sua realidade. Eu não vejo que o grupo multimarcas tem mais ou menos risco que aquele que é monomarca. Eu acho que não. Até porque são gestões bem segmentadas. Então, vou lá, né? Vou lá na segunda. Vou ver se eu respondo isso de uma forma pegando vários atores aí. Sim, do ponto de vista, a primeira é como fazer para gerenciar franquias de marca diferente e manter a confidencialidade e segredos estratégicos de negócio de cada marca sem ter conflito de interesse ou algum outro risco. Rodrigo, eu não me preocuparia muito com isso hoje. Eu vou dizer por alguns motivos. O primeiro é que existe uma simpatia hoje do mercado ao multifranqueado. Tá? O multifranqueado, os franqueadores, eles estão mais atraídos pelo multifranqueado, o que era uma palavra, um palavrão lá no passado, tá? Mas eles entenderam que gestores profissionais, né, empreendedores mais maduros, mesmo eles tendo outros negócios, eles acabam performando melhor. Então, o fato de ter um empreendedor franqueado barriga no balcão não quer dizer que ele garanta o resultado. Algo que é muito desejado por muitos, mas quando é um muito franqueado maduro, isso daí é bem visto. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que quando existe um conflito de interesse muito grande, a própria marca já não deixa você entrar. Então, por exemplo, eu tenho lá a Microlins e eu poderia querer abrir uma marca concorrente que é a Prepara. Tá? É a marca concorrente. No próprio grupo, ele não permite. Então, o fato de você ter uma marca que haja um conflito de interesse natural, os próprios franqueadores eles já fazem uma certa exclusão, porque eles sabem que aquilo vai atrapalhar. Então, isso já é o próprio sistema que regula. Com relação à operação, aí eu posso dizer para você o seguinte, que operacionalmente eu tenho hoje marcas, né, de idioma e de ensino profissionalizante e graduação e pós-graduação. Então, são 3. Eu vejo muita complementariedade. Então, o que tem de bom no um, eu levo para o outro e assim vai. Né? Eu acabo fazendo o que a franqueadora faz. Né? Eu passo a ser uma camada, né, de trazer coisas positivas de uma marca para outra. E a franqueadora, se ela acha ruim, ela não fala nada. Porque, no final das contas, ela vê que tem um bom impacto. E como eu tenho um grupo, muitas vezes eu coloco, por exemplo, um gestor para assistir o treinamento do outro. Eu boto, e está tudo bem, né? Eles fazem de conta que também não está acontecendo nada, porque eu tenho um gestor compartilhado entre as operações. Então, como ele vai dizer que não? Não tem como dizer. Né? E aí, isso não vejo como um problema relevante por conta desses aspectos que você colocou, não, tá? Não vejo isso como um risco. Hoje em dia, há 10 anos, há 13 anos atrás, sim. Hoje, muito baixo. Eu acho que é engraçado, acho que o Cláudio precisa partir para o encerramento, né, Cláudio? Mas, assim, eu acho que é engraçado você ver o nível de sofisticação das empresas e quanto mais sofisticadas e desenvolvidas, menos elas se preocupam com isso. Eu fui, durante muito tempo, fornecedor de todas as cadeias de alimentação internacionais no Brasil, McDonald's, Burger King, Starbucks, e que são concorrentes diretos, né? E nós éramos fornecedores exclusivos de todas, fazia a sinalização deles, né? Os totens, os menus e tal. E, cara, eu sabia que o McDonald's ia lançar o café da manhã 1 ano e meio antes do lançamento, e isso, obviamente, nunca vazou, né? A gente sabia de troca de marca, eu fazia a troca de marca da Varig e da TAM
do mesmo jeito, e isso nunca vazou. Mas quanto mais sofisticadas as marcas e maiores, menos eles se preocupam com isso. Apesar de que, obviamente, não pode vazar que eu vou mudar minha marca, tem todo o evento de lançamento, esse tipo de coisa, né? Mas eles são menos restritos. E a gente vê isso, por exemplo, o Silvio administra a expansão da Casa Balduco. A Casa Balduco tem quase nenhuma restrição. Ela adora que tenha franqueado que vem da Copenhagen, né, Silvio? Não tem restrição nenhuma. Em compensação, a gente tem outros... Claro, prefere até. Até prefere, né, o cara que já é experimentado, que é Copenhagen, que é concorrente direto. Em compensação, existem outros players do mercado que isso é um tabu gigantesco. Não pode e pronto, né? Então, enfim, cada empresa tem a sua cabeça, tem a sua... De novo a maturidade, né, Renato? Eu vou agora para os agradecimentos finais, mas eu também gostaria de fazer um comentário. Quando a gente olha esses processos de fusão, ou mesmo de uma holding de marcas, o que precisa ficar bastante claro, né? À medida que existe uma rede de franquia, não existe mais um know-how de um só lado. Então, quando a gente vê uma marca sendo adquirida por outro grupo, existe uma inteligência instalada na equipe do franqueador e uma inteligência instalada nos franqueados. Se, porventura, essa aquisição é mais abrasiva, manda todos os funcionários da franqueadora embora, onde está o DNA da marca? Nos franqueados? Essa é a questão. A maturidade, a gente tem visto algumas marcas em que a troca de executivos na franqueadora é tão grande que os franqueados é que têm que atualizar os executivos da franqueadora a entenderem o que é a marca, para que eles possam ter um desempenho de comandar a rede. Então, é muito bom a gente ver que o know-how está em todo mundo, quando a gente está falando de uma rede. Ele pode estar pendendo mais para cá, pendendo mais para lá, mas o risco dele estar acéfalo, tanto de um lado como até o outro, do outro é grande. Eu posso ter um franqueado totalmente desavisado, ou uma rede totalmente desalinhada, e um franqueador brilhante, e uma rede alinhada, fantástica, e um franqueador que, no momento, por uma configuração de fusão ou de composição de executivos, é um bando de gente que não sabe nem por onde começa. E aí, como é que faz, né, para fazer esse DNA correr na veia de todo mundo a favor de todos, né? Esse é um desafio sempre importante, né? Até porque, né, Cláudio, só complementando, ninguém que seja um operador de excelência, né, quer dar o tiro no seu próprio negócio. Né? Então, o fato de você ter, de novo, aquela história de você ter um operador forte, com pessoas competentes, profissionalizadas e que sabem o que estão fazendo, é muito importante para a gente. Então, é o valor do seu negócio. Então, o bom negócio é aquele que vale alguma coisa na hora de você vender. Eu quero vender, quanto é que vale? Ah, vale muito. Não é não, Macário? Então, assim, aquele que você vende dando a preço de banana não é um bom negócio. Então, você, como operador, tem que fazer parte do preço do seu negócio. Então, tem que fazer dele algo muito bacana, com excelência, e cuidar dele e fazer para que a marca cresça e você tenha cada vez mais um bom negócio à sua mão para você vender. É aquilo que, tipo assim, o preço dele bom para vender é o bom negócio. Entendeu? Mesmo que você não esteja vendendo e nunca queira vender, é aquele que tem preço, mesmo que você tenha que passar de pai para filho, de filho para neto, etc. Esse é o bom negócio. E torná-lo dele não só uma loja, mas 2, 3, 10, 20, e aí, pronto, crescer. Muito bem. Gente, acho que vocês são nossos convidados, que queria abrir para algumas considerações finais e para a gente encerrar. Falei que era 7h30, mas o papo está tão bom que a gente está aqui. Eu quero agradecer, Cláudio, agradecer você, Renato, Silvio. Muito obrigada, Macário, por fazer essa dupla aqui dinâmica. Bem legal. Eu gosto muito de falar sobre o assunto e, enfim, que a gente puder
colaborar, eu acho que está sempre muito bacana, porque não só para nós aqui que estamos, né, nesse dia a dia, mas tem muita gente que quer conhecer um pouco mais, saber um pouco mais como fazer, como passar por esse lado, né? Eu acho que se a gente puder trazer esse pouco conteúdo baseado no pouco, esse muito conteúdo baseado no pouco que a gente sabe, porque é aquilo que eu digo, a gente tem tanto para aprender aí todo dia, é muito bacana isso. Eu acho que poder dar um pouco de nós para os outros faz parte do nosso dia a dia e é uma coisa que eu prezo muito, eu gosto muito, gosto de participar dessas conversas, porque eu acho que são positivas e a gente tem sempre que trazer também esse lado de doar para os outros aquilo que a gente sabe, porque os outros se doam também para a gente naquilo que eles sabem mais e essa troca é muito bacana. Então, eu quero agradecer o convite da Kickoff, do Silvio, do Cláudio, do Renato, prazer de trabalhar aqui um pouquinho com o Macário, e aí a gente vai tomar um café juntos, quem sabe quando esse mundo online acabar, estou 100%, porque eu estou cansada dele só online, a gente vai tomar um café em São Paulo, em Recife e vice-versa. Obrigada, Olha, viu? quero já emendar aí que essa é uma frase de empreendedora plena, tá, Leise? Doar, né, fazer com que a gente tenha de melhor, que é nosso tempo, nosso conhecimento, não é só grana, né? Quando a gente oferece para outra pessoa, eu não tenho a menor dúvida, né, que existe uma retribuição verdadeira, né? Às vezes demora um pouco mais, às vezes é imediata, né? E no mínimo eu vou te procurar aí para saber o que o Nato faz aí de tecnologia, porque eu não gosto de fazer, mas eu gosto de utilizar. Então, depois eu vou querer saber um pouco mais. E já entrei no que eu acho que é o teu perfil lá para a gente se comunicar e falar um pouco mais sobre oportunidades, tá? Ótimo. E ao Paulo, o Silvio e o Renato, grande amigo aí, obrigado, agradeço aí o convite, né? Me fez refletir, cada vez que a gente está falando aqui, é uma forma que eu estou participando de algo assim, me faz refletir, né, sobre a prática, então é um momento aí de entender, né, as bases, os fundamentos, então muita gratidão, parabéns pela organização e pelas pessoas que estão aqui. Eu já estendo o meu convite aí, se você acredita que pode empreender com intensidade, mas com equilíbrio, tem sido a minha bandeira de disseminação aí, o empreendedor.pleno lá no Instagram, no LinkedIn. Eu só falo nisso, tá? Eu falo de meditação, falo de práticas emocionais, de maratona e de negócio e franquia. Tá? Então, são 4 capitais que eu chamo: intelectual, físico, emocional e espiritual. Então, para quem gosta de uma boa salada de fruta, né, ou de uma feijoada, lá é um bom caranguejo. De tudo que você imaginar, até daquilo que você não imagina, eu vou lá falar, porque eu acredito que tudo junto contribui para empreender, né? E foi nisso que eu vi em grandes empreendedores, caras que não são só business, são pessoas, são seres humanos e que entendem isso e que o sistema todo é feito de gente. Então, se você se tratar como gente, amar a si e amar o próximo, você está fazendo o que muitas pessoas no mundo até hoje não conseguiram aprender, mesmo depois de 2000 anos que isso foi falado. Muito bom. E quem doa ganha muito mais, né, Macário? Simples assim. Isso aí. Bom, gente, obrigado a vocês. Obrigado ao Silvio, que indicou a Leise. Obrigado ao Renato, que indicou o Macário. E eu já vi que essa turma aqui vai dar samba. Acho que já a gente volta a fazer mais um showcase. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um abração para vocês, gente. Obrigada. Boa noite para vocês.